Você que tem que entrar naquele maisinho de novo, amore. Convidar. Vamos ver. Pronto, deu certo. Ai, vamos, Ó, o Instagram mandou uma mensagem agradecendo eu ter participado do vídeo com você e encerrou o vídeo. ai, que é isso? Que louco esse Instagram. Não, absurdo, absurdo. Tava meio Eu que não... circulando aqui. Teve uma hora que parece que a sua rede caiu. Bom, mas vamos fazer Aham, assim, ó. Vamos tocar. E aí eu tá. proponho para a Islândia, para todo mundo que está aí assistindo, o pessoal está entrando, que a gente, quando der aquele aviso de encerramento do vídeo, que a gente comece um novo. Daí a gente já vai estar craque, para pelo menos se a gente perder muito tempo, né? Se faltar tempo, é a minha Tá bom, proposta. certo. Então vamos lá. Enfim, a gente vai falar hoje sobre agroecologia, essa relação, né? Não é uma relação, né? No sentido bom da palavra, né? Uhum. Mas vamos entender um pouco. é, Existe uma falácia, né? Eu vou jogar isso para a Islândia explicar para vocês, né? Existe uma falácia de que quem alimenta o Brasil ou quem alimenta o mundo é o agronegócio, né? E a Uhum. militância, né, da agroecologia vem expondo essa falácia, né? E eu queria que a Islândia fizesse mostrasse, expusesse aí o quão falacioso é esse argumento. Então vou parar de falar aqui com a palavra o meu amor, a minha linda Islândia, bruxa maravilhosa, arrasa aí. E eu vou ficar aqui olhando Então, os comentários. tá bom. Então, Jaque, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer o convite. Foi muito engraçado. Ela passou uma mensagem assim, não sei quando, não sei que horas. Vamos fazer alguma coisa falando de agroecologia e agronegócio? Vamos. E aí ela costurou tudo isso, né? E todo esse movimento aí de divulgar nas redes. E aí é isso. Eu também divulguei bastante, mas muita coisa acontecendo. Eu realmente não sei se para quem eu divulguei vai chegar. Vai E chegar. pode vir quando você quiser. Teremos fogueira sim para fazer sempre que você precisar também, né? E outras quiserem somar junto. Então, o debate ele se inicia, né? Eu acho que uma coisa importante para falar é que de fato é uma falácia, né? Essa coisa essa construção de uma narrativa que é uma narrativa muito forte, né? Uhum. O agrotech, o pop, o agro é tudo investe de fato trazer esse debate para a sociedade, para a vida, né, cotidiana das pessoas, de que realmente o agronegócio é quem alimenta o país, né? E mais, somos o celeiro do mundo. Isso. Então, não apenas a militância, sabe, Jaque, da agroecologia. Então, a gente precisa, então, também compreender de que agroecologia é essa que a gente está falando, né? Então, existe todo um. Tem até um mantra, a gente costuma dizer, parece um mantra o negócio, né? De tanto que a gente repete isso. E a agroecologia não é apenas uma ciência, ela também é prática e ela também é movimento, né? Então, claro, quando se fala em movimento, traz junto, né, essa concepção que a gente tem de movimento mesmo, né? De movimentos sociais de base que encampa, né, a bandeira da agroecologia, mas também de movimento levando em consideração os ciclos da natureza, né? Então, para além do movimento, né, do ativismo, das várias representações coletivas da agroecologia, que pauta, né, que essa de fato é uma falácia, a ciência também traz dados, evidências científicas que trazem essas questões, né? E a prática também traz essas questões e comprova na prática que de fato é uma falácia, né? Então, só é a gente costurar um pouco no nosso nesses círculos que a gente tem vivenciado nos últimos meses, né? Quase 2 anos aí de pandemia, e aí as redes sociais ficaram muito, né? Felizmente a gente teve
um avanço significativo das redes, das páginas, dos movimentos agroecológicos, mas também dos movimentos sociais que pautam a agroecologia como uma das suas bandeiras, né? Então, a gente tem acompanhado de uma forma muito presente, inclusive, o quanto, na prática, é a agroecologia, né, que pode, literalmente, né, ser o caminho para acabar com a fome. Mas não é uma agroecologia por si só. A gente não pode falar nessa agroecologia sem pautar, por exemplo, a questão do acesso aos meios de produção, principalmente à terra, né? E aí é isso que o agronegócio não quer ouvir falar nem pensar. Mas Reforma agrária. voltando ao meu raciocínio, né? Nesse contexto de pandemia, alguém aqui viu, né, o agronegócio, esse setor tão incrível, que nos últimos anos anunciou um acréscimo de 24%, né, de crescimento, de PIB, exportação, blá, blá, blá. Alguém aqui viu esse setor fazendo, agindo na prática, né, com uma ação sequer de combate à fome? Não, né? Não. Pelo contrário. Inclusive, a edição do Le Monde Diplomatique Brasil saiu toda uma série de reportagens com dados, né, muito contundentes, dados oficiais, inclusive do próprio setor do agronegócio, né, mostrando toda a sua pujança aí desde nesse contexto de pandemia. Então, eu tenho falado isso nas minhas aulas, inclusive, né? Então, nesse contexto, nesse cenário global de pandemia, o setor do agronegócio, né, grita aos quatro cantos do mundo o quanto ele está saindo mais forte. E aí eu pergunto, né, mais forte quem? Se a gente pensar nos 55, né, nas 19 milhões de pessoas que estão passando fome, segundo a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, né? O equivalente, 19 milhões de pessoas que estão passando fome, sendo que 55% da população brasileira vem se alimentando de forma inadequada, ou seja, vem comendo algo que a gente nem deveria chamar de comida. Então, a gente não pode dizer, e está tudo muito interligado, né? É esse mesmo setor do agronegócio que produz, né? Que forja comida, né? Que, muito entre aspas, alimenta, né? Quando, na verdade, a gente sabe que aí é só uma ponta do iceberg quando a gente pensa na saúde pública, na saúde das pessoas, mas também na saúde ambiental, né? Quando a gente tem aí um perfil desastroso de doenças relacionadas à má alimentação, como sobrepeso, obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis que estão diretamente associadas às questões de peso, né? Do peso associando essa má alimentação e essa consequência sendo a má nutrição, né? Então, a gente tem aí várias falácias, né, Jaque? Quando você traz essa questão da falácia, nós temos várias dimensões com falácias diferentes que disputam no cotidiano, né, as narrativas, as ideias. Inclusive, é esse mesmo setor do agronegócio que está investindo agora pesadamente, inclusive para controlar material escolar do ensino fundamental, né? Então, tem toda uma ala aí do setor que criou uma comissão chamada de olho no material escolar, porque as mães do agro, entre aspas, né, constataram que nesse período de pandemia, com as teleaulas, né, com as aulas online, as aulas remotas, as crianças estavam sendo educadas, informadas, mal informadas, né, ou informadas de forma equivocada sobre o setor do agronegócio. Então, não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas, né? Não é veneno, são insumos que vai potencializar a produção. Tem até um videozinho de uma menina muito fofa, linda, maravilhosa, né? AgroKids, porque é isso, gente. É agrotax, é agrokids, é agromãe, é agrochefe, é agrotaxista, é agro, né? Então, assim, as narrativas, elas também vão criando
vão se concretizando, né? Se materializando nas políticas e, obviamente, com o genocida no poder, né? Então, o genocida em toda a sua corja. Então, a gente tem aí retrocessos e mais retrocessos, e ainda mais, né, relacionando com a questão da alimentação. E aí, quando eu fiz a pergunta, né, vocês viram algum movimento do agronegócio anunciando alguma estratégia de combate à fome? Não. Né? A gente não vê nada em absoluto, mesmo com um investimento pesado do setor em mídias, né? Em comerciais em horário nobre na TV massificada, né? A gente não vê absolutamente nada. Quem é que está promovendo isso? Quem é que está levando comida de verdade para a mesa dos brasileiros e brasileiras, né? É a agroecologia, são os movimentos sociais que não necessariamente têm uma produção 100% agroecológica, mas estão no movimento de transição agroecológica, vários assentamentos, acampamentos, né? Então, são mulheres, as mulheres camponesas, as mulheres do MMC, têm doado alimentos no país inteiro. Aqui mesmo em Alagoas, as mulheres fazem rifa solidária, as mulheres montam cestas solidárias, distribuem para populações mais vulneráveis. Então, é por isso que a agroecologia é prática, porque ela não fica só na ciência, nas evidências científicas, ela pratica a agroecologia na produção, mas também nessa aproximação com o público, né, consumidor, e ela também é movimento, porque sem os movimentos sociais, os movimentos comunitários organizados, assim como os movimentos da própria natureza, a gente não considera que tem agroecologia. Se me deixar falar, eu fico aqui para sempre. Não, maravilhosa, maravilhosa. O Andrei colocou aqui, você estava falando, né, que, enfim, que é uma outra falácia, essa ideia de que o agronegócio gera empregos, né? Você falou que eles estão fazendo todas essas campanhas, né? Fala um pouquinho para a gente também dessa falácia aí, né? Com Dessa outra falácia. certeza. É uma das primeiras, inclusive, constatadas a partir de dados científicos, né, com teses de doutorado, dissertações de mestrado, enfim, vários artigos que comprovam. Quando você vê uma plantação, né, de uma monocultura, seja ela qual for, o que é que você vê? Você vê muita gente trabalhando, né? A não ser que seja no corte da cana, que continua sendo, né, um outro viés, uma outra estratégia do agronegócio que expropria pessoas do campo, que destrói a natureza, que mata pessoas, que mata a liderança, que mata rios, enfim, que contamina. A cana certamente é uma dos segmentos, das cadeias produtivas do setor do agronegócio que continua sendo muito precarizado em termos de tecnologia. Então, você vê ainda muitos homens e mulheres trabalhando até a exaustão no corte da cana. Mas fora essa cadeia produtiva, quando você vê um monocultivo, seja ele qual for, soja, milho, pinos, né? Você vê muita gente trabalhando, você vê mal e porcamente, né? Uma grande máquina, na verdade, monitorada por computador, numa cabine qualquer, né? Às vezes longe, muito longe daquele lugar, monitorando tudo. Então, gera negócio coisíssima nenhuma. A agricultura familiar é quem mais se atribui, né? Quando se fala de trabalho, trabalhador, trabalhadora rural, ainda é a agricultura familiar que gera esse emprego, né? Que gera esse trabalho, ainda em condições precárias também, né? Mas é quem promove essa economia, essa microeconomia girar. Né? De fato, não é o setor do agronegócio. O setor do agronegócio é voltado para a exportação, exportação de commodities, não é exportação de alimentos, exportação de grãos que vão para outros países no mundo servir de alimento para o setor pecuário, um outro setor do agronegócio, e volta para a gente, né, nos seus vários resíduos que se transformam aí nos chamados alimentos ultraprocessados, que aí é aquilo que você tem pelo menos 3 ou mais ingredientes que você não sabe de onde veio, não sabe o que é,
se você quiser reproduzir essa receita, você jamais vai conseguir, porque você não tem aqueles alimentos, aqueles ingredientes. Então, é um setor que ele está literalmente muito conectado. E que está conectado também com a indústria farmacêutica, vamos combinar. Porque do jeito que essa produção que destrói ambiente, que contamina lagos, que contamina pessoas, que mata pessoas por intoxicação, né? Seja ela crônica, mas também seja aguda, mas que produz um tipo de produto que volta, né, com esses subprodutos desse residual, né, forjando comida, forjando alimento, que está adoecendo a população. Aí a população está com sobrepeso, obesidade, as comorbidades associadas como diabetes, hipertensão, né? Que aí as complicações geram insuficiência renal, aí se faz hemodiálise, enfim, insuficiência, né? São várias as dimensões. Quem é que vai responder? A indústria farmacêutica, com todas as suas substâncias Que sintéticas. tem uma ligação direta, né? Direta. Casadinha assim, ó. Sim. Unha e carne, Sim. né? Então, a gente tem toda uma estrutura de poder, né? Localizada e muito bem organizada e com muita grana para fazer essa engrenagem girar. E, obviamente, se a gente tem, novamente, né? Não apenas no Brasil, mas em outros países, essa situação também se confirma, se a gente tem no poder, né, representantes desse setor ou que comungam com esse setor, aí tudo vai acontecendo a rodo, né? Felizmente a gente tem ainda, né, segmentos na sociedade que ficam laçando as boiadas que estavam passando e matando tudo, né? Então, diga-se de passagem que é o que aconteceu hoje com o outro genocida mau caráter do que se diz ministro do meio ambiente. Então, assim, a boiada dele foi laçada. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Então, é tudo muito conectado. Sim, deixa eu te perguntar. Aí você falou dessa ideia que eu acho que é legal a gente parar um pouquinho, né? Eu queria que você falasse mais da produção, do tipo do que é produzido pelo agronegócio, né? E aí você falou uma coisa que eu acho que é tão central para a gente pensar, porque esses dias eu escutei, falou, ó, produz grãos para exportar, né? Para alimentar rebanhos no mundo, né? E assim, por que que eu ouvi falar esses dias um discurso que eu achei sensacional. Ela falava assim, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas assim, meu Alzheimer começou já. Mas ela falava assim, que essa exportação de grãos, né, para alimentar rebanhos, não pode acontecer em alguns países porque sai muito caro, né? Porque para fazer isso que o Brasil faz, né, você precisa exaurir recursos naturais, né, recursos entre aspas, né, na forma como o agronegócio lida, né, com a natureza, né? Então acaba com as águas, enfim, a gente gasta muito em água, né, para poder produzir esses grãos e existem países que se recusam, acha mais barato comprar, né, do Brasil, tal, do que penalizar a sua população, enfim, fazer esse uso, né, de algo tão importante como é a água. Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Então, aí a gente tem que voltar para Pindorama, né? A nossa terra, que antes chamava Pindorama, você como antropóloga sabe disso melhor do que eu. Desde sempre foi assim, Jaque, né? O que é o nosso continente latino-americano? Nosso continente ele vem sendo expropriado e saqueado desde a chegada, né? Desde a conquista. Então, isso sempre foi assim, né? E foi nesse histórico, nesse passivo histórico, né? Que esse setor foi se fortalecendo, obviamente, com o apoio de quem estava no poder. E aí não se salva ninguém, né? Não se salva ninguém, porque foram governos sucessivos que potencializaram esse setor aí que a gente tem hoje, que ele é voraz, né?
E, de fato, o que a gente não produz comida, gente. A gente produz Isso é grãos, importante. né? Isso é importante, né? Que são considerados commodities. São grãos que, inclusive, nem são comercializados na cerealista ali sabe, do município que produz ali. Não, são comercializados em bolsas de valores, em mercados futuros. E eu não entendo bulhufas de economia, então eu vou me calar aqui para não falar besteira. Né? Mas por que existe essa gritaiada toda que o Brasil produz comida? Né? Porque, na verdade, essa produção de grãos que se volta para a exportação vai alimentar o quê? Rebanhos, né? Então, um setor pecuário, um setor de carnes, de bicho morto, vamos dar os nomes, né? Que, de fato, sim, volta para a gente nos ultraprocessados. Então, claro que uma parte fica também no país para alimentar também rebanhos, né? Seja de aves, o setor avícola, da suinicultura, da suinocultura, da avicultura, já falei, enfim, do gado, etc. Né? Então, essa produção de grãos e que exaure de fato o solo, empobrece o solo e ainda, não por acaso, né, tem um uso altamente, em termos de uso, em termos de volume, de veneno, né, de agrotóxicos. Então, é um plus destrutivo, né? É um plus, é uma bomba plus de destruição. Então, destrói porque desmata para produzir pasto, destrói porque esse pasto seja, né? Se for, por exemplo, de animais de grande porte, assoreia o solo, né? Pisoteia, tem um termo técnico para isso, eu acho que é assoreamento, mas não é assoreamento. Provoca também o assoreamento. Mas, fora isso, tem toda uma produção, né, de soja, de milho, voltados para alimentar esse rebanho. Então, alimentam o setor pecuário para transformar bicho em comida. Aí você pode falar assim, mas Islândia, você como nutricionista, né, você deve então prezar pelo consumo proteico, né, e para proteína, vem de origem animal, né, bulhufas. Entendeu? Essa é a mensagem, essa também é uma narrativa da ciência da nutrição que vem perpetuando também esse modelo destrutivo do ambiente, né? Mas também da saúde das pessoas, recomendando, né? Incitando o consumo exacerbado de determinados alimentos, com vários nomes que vocês queiram chamar. Então, assim, a gente não produz alimentos, a gente produz commodities, a gente produz grãos voltados para exportação, que de fato volta em um tipo de produto, né, de alimento, que são os alimentos ultraprocessados. Se vocês tiverem curiosidade de olhar na sua despensa, no seu armário de cozinha, ou quando for a um mercado, né, tudo o que você pega, absolutamente tudo dos chamados ultraprocessados, ou tem soja, ou tem milho e soja. É aí que está a produção, né? Fora todo esse contingente aí de bicho morto que também vai para a mesa das pessoas, né? Então, assim, e para os países produzirem esse tipo de matéria-prima, né? Sai absolutamente caro, absurdamente caro. Caro ambientalmente falando, socialmente falando, né? Mas também naquela lógica. Oxe, se a gente tem o Pindorama lá para explorar, por que a gente vai estar devastando aqui os nossos bosques? Já que tem a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga. Vamos explorar por lá mesmo. Paga um pouquinho mais caro, mas é melhor pagar para o Brasil do que a gente arcar com essa conta aqui no nosso país. E aí vira tipo um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque aí o discurso da sustentabilidade, ele também chega, né? Chega pesado, economia verde, créditos de carbono, blá, 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 e a gente continua destruindo as nossas florestas, destruindo nossos rios, nossos mares, né? E comendo porcaria. Por falar em Pindorama,
fala um pouquinho para a gente, que eu acho incrível, né? Eu ando falando isso na discussão ecossocialista, que o agronegócio produz uma homogeneização, né? É uma Uhum. produção, né? Como você disse, é Uhum. soja, é milho, enfim, e de um mesmo, né? Enquanto Uhum. que as sociedades agroecológicas, posso falar assim, como as Uhum. sociedades indígenas, né? Como as sociedades Uhum. camponesas, mas minha área de estudo é especialmente as sociedades indígenas, produzem, são conhecidas no exterior por serem produtoras de mega diversidade, né? Então Uhum. a gente tem essa outra contraposição que eu acho tão bonita, né, das sociedades agroecológicas, porque elas são, bom, enquanto a gente produz, o agronegócio produz uma espécie de milho, duas, três, enfim, acho que é uma só mesmo, tem uma tendência a homogeneizar, né, a fazer esse processo Uhum. de seleção enfim, produção do mesmo. Essas sociedades produzem 50 tipos de fava, não sei quantos tipos de, né, nas sociedades da Amazônia, elas são conhecidas por produzir essa mega diversidade, né, e por Uhum. não só domesticar a planta, sabe aquela ideia Uhum. de experimentar plantas novas, de serem produtoras de novas plantas, cruzando, fazendo, criando, né? São sociedades que têm prazer em produzir diversidade. Fala um pouquinho pra gente dessas coisas legais, né? Falar o porquê Eu que, acho que porque é falacioso, né? Que o agronegócio alimenta. Quem que alimenta, né? Quem está alimentando com comida boa, comida de verdade, né? A sociedade uhum. hoje, né? O Brasil hoje. E poderia alimentar muito mais, né? Se tivesse políticas públicas, né? Enfim, fala aí pra gente. Então, e aí, sabe, não é porque eu sou mulher, mas aí quando você traz, por exemplo, né, esse olhar, esse conhecimento de causa, né, das sociedades indígenas, né, dos povos originários, quem é que produz? Quem é que mantém? Quem é que resgata? Quem é que guarda a semente? Quem é que se preocupa? As mulheres. As mulheres camponesas, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres pescadoras, as mulheres extrativistas, as mulheres coletadoras, as mulheres catadoras. Então, são as mulheres, de fato, né, que carregam literalmente essa eu não, e aí eu concordo com essa não naturalização de que a mulher cuida, né? A Uhum, mulher, isso é uma imposição, certo? É uma imposição, é uma construção isso. social de que nós cuidamos, porque nós somos mulheres, então é por isso que a gente age assim, produzindo semente, produzindo diversidade para alimentar. Não, isso foi uma imposição. A lógica, obviamente, a lógica que as mulheres têm, né? Essas mulheres produtoras, mantenedoras, né? De diversidades de sementes, de alimentos, né? De diversos tipos de alimentos, né? E eu também não gosto do termo punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. São Hum, plantas tradicionais. Afinal de contas, elas não são convencionais para quem, né? Então, também cara pálida. ressignificar algumas coisas, porque a gente na universidade, na academia, né, a gente tem uma mania de estar nomeando tudo. Né? A gente sente uma necessidade incrível de estar nominando, né, atribuindo nomes, termozinhos para tudo que a gente acha que inventei a roda. E não é verdade. Né? Não é verdade de jeito nenhum. Tem plantas, essas plantas alimentícias que são tradicionais, hoje elas são, né, estão tendo os seus resgates, tem muito mais a ver com a manutenção da cultura que essas mulheres produziram ao longo das gerações que se passaram, né? O fato delas não serem convencionais para estar no meu prato todos os dias, quem determinou isso foi o mercado, né? Porque Uhum. muitas vezes, e muito entre aspas, porque a Nestlé, por exemplo, e aí, gente, se eu for presa, façam uma vaquinha aí, né, coletiva, e vão Vamos nós dois.
contrata um advogado para me defender, né? A Nestlé, de olho já nessa nova terminologia, está investindo massivamente em monocultura de ora pronose. Então, assim, a Nossa. gente precisa, né? A gente precisa entender de fato como essa diversidade ela também pode ser cooptada, né? A agroecologia ela vem sendo cooptada. A cúpula mundial que vai acontecer dos sistemas alimentares promovida pela FAO está cooptando, que são representantes das grandes empresas do setor, desde a produção primária até o processamento, né, que são as indústrias, estão cooptando literalmente o termo da agroecologia. Mas aí, qual é o nosso alento, né? O nosso alento é que se a gente considera a agroecologia como ciência, movimento e prática, Uhum. as práticas e os movimentos, eles podem até investir, pagar bolsa, né? Pagar pesquisa, financiar pesquisas imensas aí, pagando horrores de dinheiro, porque a gente sabe que existe, que o setor do Uhum. agronegócio tem isso mesmo, né? Mas jamais vai cooptar os processos que acontecem nos territórios, os processos agroecológicos, de relações, né, que a gente pauta enquanto ciência, uma ciência que ela seja inclusiva, que ela seja cidadã, que ela respeite os saberes. E aí, quando se Uhum. fala de diversidade, as mulheres nos territórios estão sendo ouvidas, seus Uhum. conhecimentos estão sendo sistematizados, né? Então, a gente tem assim um território, né, incrível, incrível, que pulsa saberes, que pulsa agroecologia, que pulsa novas relações. Não vamos romantizar, não estou dizendo aqui que no Uhum. movimento agroecológico ou que nos territórios agroecológicos não existe machismo, não existe Uhum. racismo, não existe homofobia. Claro que existe. Mas nós, enquanto ciência, prática e movimento, nós estamos também atuando nessa, né, dentro, né, botando o dedinho assim na ferida, assim, e ainda roda, assim, sabe? O sangue escorrer na canela. Porque é necessário. Então, quando a gente reconhece que são as mulheres nos seus territórios que são as responsáveis pela manutenção da diversidade da produção, mas também do que tem na mesa para comer, e aí eu vejo isso muito, é muito angustiante, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela, desde que começou a pandemia, ela voltou a morar no interior e está morando com os pais, que tem a vozinha perto, não sei o quê. E ela diz assim, professora, mas o que eu observo é que existe uma monotonia alimentar. Todos os dias Uhum. comem a mesma coisa. Veja, o feijão com arroz é a máxima da nossa cultura Uhum. alimentar. Então, nós, como nutricionistas, né, ou quem é apaixonado pela nutrição, pela cozinha, pelo ato de cozinhar, não pode jamais atribuir ao feijão com arroz como algo simples ou algo ruim. O que é que a gente pode fazer para potencializar esse feijão com arroz a partir dos conhecimentos que se tem ali naquele lugar? Né? Que aí, por isso também que hoje, né, esse resgate, essa retomada das plantas alimentícias tradicionais, para muita gente é algo que é doloroso, porque muitas vezes aquela plantinha, aquela folhinha, aquela raiz, só comia quando não tinha absolutamente nada para comer, inclusive o feijão com Uhum. arroz. Sim. Então, assim, ao valorizar esses saberes, ao valorizar. E aí é onde entra também o papel das universidades, né? Das universidades Uhum. no sentido de produzir um conhecimento que ele seja também apropriado por essas pessoas, né? E não só para publicação em artigos A1 e A2. Então, essa também é um dedinho na ferida que a gente tem que levar em consideração. Mas, de fato, a agroecologia que pulsa nos territórios é que traz, que faz essa retomada dos resgates, né? Dos resgates em todas as dimensões. Nos resgates do plantio, nos resgates das plantas medicinais, nos resgates das plantas alimentícias. E quem faz isso? As mulheres. Não estou dizendo que não tem homem que saiba, claro que tem, Sim, mas a sim. maioria são as mulheres, né? Ah, Então, tem uma prática. não por Não, acaso as fala. mulheres do MMC, as mulheres do movimento, né, de mulheres camponesas aí, inclusive no sul, em Santa Catarina, eu orientei a Dani. Dani é uma das pessoas que eu digo que você chamar para uma Vou conversa também. chamar.
do Vou MMC, chamar, a Dani me Banese. manda. Uma jovem criatura, assim, um ser de luz. Ela trabalhou ela estudou na ELA, Escola Latino-Americana de Agroecologia, e o trabalho da monografia dela, o TCC, foi com mulheres do movimento do MMC, guardiãs de sementes. O que é a reza? Né? O que é a reza no Paraná? A rede, né, estadual de sementes agroecológicas. Vamos mapear quem Uhum, são as mulheres, quem são as pessoas que promovem, né? Que resgatam, que mantêm as sementes crioulas no território paranaense. São as mulheres. Não estou dizendo que não tem homem, mas as mulheres sim. são a grande maioria. E aí, em se tratando de diversidade alimentar, um parêntese, né? A gente tem continuamente, ano a ano, uma redução drástica de plantas, né, de flores, de folhas, de raízes, que estão cada vez menos presentes no nosso cotidiano alimentar. Né? Então, a nossa diversidade alimentar, a partir do modelo que vem se perpetuando, que é esse modelo do agronegócio, da monocultura e etc., Uhum, né? Vem reduzindo drasticamente o que a gente chama de base alimentar, né? Essa diversidade. E nós, como brasileiras, brasileiros e brasileires, né? Nós de fato temos uma diversidade alimentar incrível, mas ela vem sumindo, ela vem bem. desaparecendo. Vem desaparecendo porque a gente não reconhece os saberes ou não valoriza esses saberes das pessoas que estão, obviamente, não apenas nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, mas que estão por aí, né? Que estão por aí. Você vai na região metropolitana de Curitiba, quem é que você encontra? Você encontra centenas de milhares de pessoas que vieram do interior, que têm saberes, né? E onde vão parar esses saberes? Vão desaparecendo. E aqueles que não são cooptados, né, de interesse da indústria, enfim, né, desaparecem, né, e eu acho um trabalho incrível esse que você vem fazendo no seu grupo de pesquisa. A gente conhece, ouve, né, das suas alunas, orientandas, né, de levantamento dessas redes, de levantamento desses, né, dessas conexões. Ah, as mulheres caiapó, isso eu acho tão maravilhoso, né? É uma prática tão, assim, tradicional, agroecológica, que a gente conhece ela pelas nossas avós, né? Falar em mulheres, nossas bisas, nossas avós. Elas têm uma prática de produção de diversidade, que é, elas viajam e aí durante a ida e a volta das viagens, elas recolhem mudas, né? As mudinha, né? Bom, que a avó, eu, que daqui a pouco você, Carol, a Carol estava aqui assistindo, filha, a mamãe quer um netinho, ou netinha, ou netinhe, tanto faz, eu quero. Essa prática nossa, né, eu já sou avó, né, de onde eu vou trazer uma mudinha, a gente aprendeu com elas, né, com as mulheres das sociedades agroecológicas, né, de catar a mudinha e trazer para elas um bom roçado, é um, né, é um roçado diverso que tem muitas plantas, muitos tipos de plantas, né? E assim, e produzindo, né? Elas veem uma plantinha nova em algum outro lugar, traz a mudinha, né? E planta aquela mudinha, mas aí não só planta, cruza com outra planta para virar um outro negócio, enfim, é uma produção mesmo de diversidade que é incrível, né? Aí tem uma antropóloga que eu amo de paixão, ela foi minha professora, Manuela Carneiro da Cunha, que vem levantando essa mega diversidade das sociedades agroecológicas, né? E eu acho isso incrível. Esses dias ela me encontrei com ela no evento e ela me perguntou, no Paraná, eu queria saber quem que está produzindo, trabalhando com abelha, porque a gente tem uma demanda, enfim, envolvida, né? Quem começa essa discussão não sai mais, né? Parece que é um vício, né? Ai. Porque a gente tem esse compromisso, né, Jaque? Eu acho assim, a agroecologia, eu aprendo todos os dias, sabe? Eu fico brincando que eu não sou agroecóloga, eu sou nutricionista, gente. Eu jamais vou sair por aí, né, ensinando uma cauda bordaleza ou coisa parecida, ou Uhum. ensinando como é que tem que fazer. Não, eu sou nutricionista. Agora, a agroecologia, ela
ela apaixona, certo? E assim, e por que que ela apaixona? Porque ela desafia. Ela desafia enquanto movimento, né? Enquanto prática ali, você está no quintal, na sacadinha do seu apartamento. Ela te desafia a observar a natureza, né? E a agroecologia, claro, a gente pauta outras questões das relações em Sim, si, né? sim. Das relações sociais, nós com nós, né? A gente com a gente mesma, a gente com o outro, com a outra, com o outro, enfim. Mas, em termos de observar a natureza, é algo incrível. E aí é impossível não se apaixonar, né? Porque quando você reconecta com a natureza, né? Quando você observa que tem lá um pulgãozinho na tua couve na sacada do teu apartamento, você quer salvar o pulgão. Ou você quer salvar a Tipo, couve, o pulgão não. E aí, né, o pulgão, mesmo que o pulgão faça parte dessa sim. diversidade, né? Mas só que ele está em desequilíbrio. Aí é onde a gente tá tendo assim, o maior debate aqui em Alagoas. Eu E participo a gente quer salvar sem tacar veneno, né? Porque, puta, você vai sem estragar a tacar sua comida. veneno. É um desespero. Eu tô ficando E desesperada, porque eu aí, tô começando. então, e aí, mas por quê? Porque você está observando, né? A natureza exige isso. E por que que o É, agricultor, a agricultora, né? A quilombola com seus saberes ancestrais que trouxeram, né, da sua ancestralidade, que evoca a sua ancestralidade, né? As mulheres indígenas que também evocam suas ancestralidades. Por que que a gente considera essas pessoas, né, experimentadores e experimentadoras da agroecologia, que também são construtores do conhecimento agroecológico, que é uma ciência mais, sabe, que tenha mais aplicabilidade do que a observação? E aí você tenta, né? E você experimenta. E colocou o manjericãozinho ali, naquela sim. posição. E o manjericão começou a cair as folhinhas. Acho que ele não gostou dali, vamos colocar ali. Aí ele coloca ali. 2 semanas depois, nossa, que lindo que está esse manjericão. Mas aí vem o pulgão. Aí, bom, tem alguma coisa em desequilíbrio aqui. O que é que a gente considera, né? Então, assim, eu aprendo muito com a agroecologia. Então, a Não, agroecologia, materializar a agroecologia no prato, para mim, é a última, sabe, assim, é a última instância. E, obviamente, é todo um outro simbolismo, né? De você fazer aquela preparação com alimentos que você sabe de onde vem, quem produziu, que não usou veneno, tarará, tarará. E claro que isso também é privilégio para poucos, né? Para poucas claro. pessoas. Porque quando a gente chega nos centros urbanos, esse gargalo, né? Dos grandes centros urbanos, de pessoas morando em condições precárias. Gente, a gente precisa pensar em uma política nacional de habitação que tenha quintal, Uhum, sabe? sim. Que tenha uma sacada, se for para ser apartamento, mas que tenha uma sacada que estimule, que já venha, né? Com, O com espaço das plantas. Uhum. terra para produzir. Porque, assim, a gente sabe que esse é um gargalo, né? Mas a gente sabe que antes desse gargalo, a gente tem uma desigualdade aí estrondosa de acesso à terra, né? Por exemplo, falar em agroecologia e não falar em reforma agrária é chover no molhado. Não tem Exato. como produzir alimentos, né, suficientes se de fato a gente continuar com a estrutura agrária nessa concentração que está. Então, assim, aí as pessoas. O que tem a ver nutrição? Está discutindo reforma agrária? Tem a ver, não? Aí eu pego os textos, né? Dos famigerados que passam por aí, dizendo que índio não tem que ter terra porque terra não enche barriga. Aí eu vamos pensar que terra não enche barriga? Vamos lá, vamos pensar sobre isso, gente. Vamos lá, né? E aí a gente vai o quê? A gente vai instigando outras reflexões, né? Outras relações. E por isso que a agroecologia me ensina, né? Porque a agroecologia está todo o tempo. Ela está todo o tempo muito presente, né? Muito presente no meu cotidiano de Não. casa, de mulher, de mãe, né?
de Sim, e o pesquisadora. que você fala, né? Que ela é a sua cara, amiga, porque você fala assim, eu aprendi com você que a agroecologia é ciência, né? É ciência desde lá da prática, né, do agricultor, como você falou aqui pra gente, Uhum. né? Porque assim, é isso, né? Se você não estiver olhando lá para a couve, no dia seguinte ela não existe mais, porque o pulgão vai comer ela inteira, pé Uhum. não vira nada. Então, assim, se existe couve, é porque teve alguém lá que ficou cuidando, olhando e procurando pulgão e descobrindo meios, enfim, para a couve tirar o pulgão. Ela é ciência, ela é movimento, né? Esses movimentos, essas mulheres produtoras, né, de mega diversidade, essas sociedades camponesas, as sociedades agroecológicas, né? Ela tinha mais um outro elemento que você falou, é ciência, Movimento e movimento prática. e Uhum. prática. Eu acabei falando movimento e prática ao mesmo tempo, Tanto mas é faz. A isso. ordem É, não é, altera. é. Mas é perfeito, né? Perfeito, é perfeito. É perfeita essa definição. É, e Maravilhosa. essa, e essa é uma definição que já vem sendo, veja como também a Uhum, agroecologia, enquanto ciência, né, enquanto uma ciência que constrói conhecimento, como ela também é dinâmica. Então, as mulheres, sejam as mulheres pesquisadoras que estão na educação formal, né, nas universidades, nos centros de pesquisa, mas também as mulheres que estão na prática, né, que são agentes de ATE, de assessoria técnica, né, extensão rural, que estão nos territórios. Essas mulheres também vêm questionando essa definição já, né, de ciência, movimento e prática. Mas espera aí, como assim? A partir da visão uhum. de quem? Né? Então, a gente sabe, a gente bebe nessas referências da literatura da ciência agroecológica, né? Que traz essa definição. Mas eu, mulher, né? Você, mulher, Uhum. as mulheres que estão, né? Tem uma quilombola, que é do nosso GT de Ancestralidade, a Fran, a Fran é incrível. A Fran tem uma página também no Instagram e ela traz vários elementos para pensar a agroecologia nessa prática cotidiana. Né? Ela é engenheira agrônoma e ela não se acha, né, dessa definição. Pelo menos essa ciência, essa prática, esse movimento que está posto, não vem dessa dimensão, né, feminina feminista, né, Uhum. da agroecologia. E aí isso é muito legal, porque a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai criando, né, oportunidades para o debate, a gente também vai se enxergando nesses debates, né? Então, obviamente que eu tenho uma prática agroecológica que ela é muito reduzida, ela está naquilo, né, no meu limite de nutricionista, de entender, né, alguma coisa a respeito da produção. Eu estou nessa outra dimensão que é o consumo, mas mesmo assim eu me sinto muito desafiada Uhum. a me colocar nesse lugar, né, de pesquisadora, de cientista, nutricionista, mas que eu também estudo agroecologia. Eu trago a ciência agroecológica para as minhas práticas, né? Seja no cotidiano, seja na cozinha, né? Seja nas relações de dentro de casa, já que a gente Sim, continua em. continua presa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu já estou inserida em mil e um espaço da agroecologia. Não é incrível isso? Então, eu digo, gente, Maravilhoso. como não se apaixonar, né? Porque a agroecologia também faz isso, ela Te converge coloca. pessoas, né? E aí eu sou suspeita, gente, eu sou uma otimista da agroecologia. Ai, querida, daqui a pouco o Facebook, o Instagram vai pedir para encerrar a nossa conversa, mas eu não queria que ele fechasse sem eu dizer o quanto que é importante você para mim, né? Para minha militância mesmo, o quanto que eu não aprendi com você. A gente se conhecer assim tão, né? Num momento, eu estava em campanha, gente, em campanha Uhum. em 2018 para o Senado, né? Aqui no Paraná pelo PSOL.
e cansada, assim, porque é um espaço tão tosco esse da política, é tão masculino, né? Quer dizer, a política é tudo. Uhum. A gente devia estar, né? É movimento, enfim, é tudo isso. Mas é um espaço tão desgastante, tão doloroso, né? De repente ela fez um jantar, assim, convidou um monte de mulher incrível, mulheres lindas ali, e para acender uma fogueira e um monte de comida boa. A gente nunca comi, bom, adoro nutricionista por isso, né? Tanta coisinha assim de beliscar, tanta comida boa. E a gente acendeu uma fogueira, depois cantou música, dançou, enfim. Que coisa mais incrível, né? Que mulher. Ela me deu o gás para aquele momento final lá. E eu acho que graças a esse gás que eu, né, essa energia boa, linda que eu ganhei lá, a gente foi a candidata mais votada da história do PSOL Paraná. Tivemos mais votos que toda a macharada que disputou a eleição, né? Foi incrível. E foi graças a você, né? Graças a você, meu amor. Então, assim, eu estou muito feliz de você ter atendido esse convite, né? A gente quer continuar. Eu estava falando para a Islândia antes da gente entrar, que eu vou tentar organizar agora também direitinho, né? Poxa, vou ensinar as pessoas certinho como fazer, porque eu também estava meio que testando, né? E vamos fazer uma sequência aí com essas mulheres maravilhosas, as mulheres super poderosas, né? Eu tinha comentado com ela que eu queria fazer uma live com uma liderança, né, do movimento das mulheres camponesas. Pensei também que acho que seria importante a gente conhecer um pouquinho a Marcha Mundial das Mulheres, né? Enfim, trazer Uhum. essa mulherada, né? Conectar, enfim, colocar todo mundo junto, fortalecer, dar visibilidade, fazer isso que eu acho que a gente tem que fazer, né? Que é a nossa tarefa. Então eu queria te Eu agradecer acho. demais e te deixar um finzinho aí para você falar uma despedida para o pessoal também. Ah, Jaque, você é incrível. Realmente aquela Ah, noite foi. A gente achava que ela nem ia ah, achar. Vinha a noite do litoral, fora sozinha, isso, eu não dirigindo. conhecia, eu não conhecia o lugar, E nada. ela foi na energia, né? E daqui a pouco ela chegou lá em casa e a gente se conheceu. E estamos aí, amigas desde criancinha. Sim, Mas, amo demais. mas a recíproca é verdadeira, já que você é uma mulher Hum, incrível, te admiro demais. E esse ah, convite não poderia deixar de ser de alguém como você, né? Então, no maravilhosa. tempo que eu fiquei no Paraná, aí eu me filiei ao PSOL no Paraná, no dia que a Sônia teve em Curitiba, inclusive, foi Sim, a bem Sônia simbólico. Guajajara, a nossa candidata Aham, a presidenta, que virou nossa vice, maravilhosa. aham. Então, a Sônia estava em Curitiba, foi naquele dia que eu me filiei e participei de vários espaços do PSOL, e aí eu ficava com aquele emojizinho que os olhos só falta ir lá atrás, sabe? Quando aparecia um cardzinho, fulano vai falar sobre aí, o zoinho assim, porque era só homem, né? Só uma Gente, marada. é engraçado, as mulheres não sabem falar sobre esse tema, não é? E aí a Jaque tá aí já rompendo esse Sim, chega ciclo, de né? homem live. Vamos fazer live só com mulher. Não, e veja só, gente, nada contra os homens. Meu companheiro é um Não. homem incrível, certo? Enfim, né? Mas são questões que a gente precisa colocar. Sim. Então, eu agradeço, né? E Ele estou já tem muita disposta, visibilidade. é, estou disposta a colaborar aí com as próximas lives, indicando pessoas Ah, incríveis, né? Mulheres fantásticas para estar junto aí somando, construindo essa rede maravilhosa. Pode contar comigo. ai, obrigada, obrigada, meu amor. Obrigada a todo mundo, gente. A gente teve um monte de gente entrando, né? Esse vídeo a gente vai salvar e vou compartilhar ele pelo Facebook, enfim, vai ficar aqui Uhum. também. Acho que ele fica por um tempo, né, nos stories, mas eu vou mandar ele também transformar em GVT, enfim. A gente vai guardar o vídeo. Vou tentar editar aquela primeira parte para colocar lá no que eu fiquei esperando, que entra e sai, né? Aquela nossa baguncinha. Mas se eu não conseguir editar, vai daquele jeito mesmo, pessoal, que Vai. adiante um pouquinho. É. E de,
Sim, aí de novo avisar o pessoal que quer, que pediu o certificado, que a gente vai produzir um certificadozinho, né, de participação aí. E é isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo, especialmente da minha amada. Eu tô com saudades, a gente vai ter que dar um jeito mesmo. Vou virar calango e vou para aí, calango, porque diz que da minha altura, eu postei no meu stories esses dias, diz que acima de 1,80 m que vira jacaré. Até 1,80 m é calango. E, até 1,5 m, quem tem até 1,5 m é lagartixa. Então, eu sou Eu sou calango. calango também. Somos duas. Sim, ainda bem, né? Pelo menos, né? Adoro lagartixa, mas é tão pequenininha, poxa. Nada, ó, as lagartixas aqui, ó, desse É, tamanhão, né? assim. Pô, é quase um calango. É quase. São lindas. Eu dou nome para todas elas. Eu também dou. Assim, as meninas aprenderam, mas as nossas eram pequenininhas, aprender a dar nome, né? Serafina, Joaquina, tem um monte de lagartixa com nome aqui em casa. Que bom. Ai, tá bom, Mas meu amor. Muito obrigada. obrigada. Obrigada a você por tudo. Obrigada a todo mundo aí que assistiu. Uhum. Hum, Um beijo. obrigada, querida.